Minha mãe sempre foi forte demais. Talvez forte até demais para a própria saúde. Mas o dia em que ela me disse: "Eu não quero que você me veja assim", eu não sabia que aquelas seriam as últimas palavras antes de tudo desabar. Me chamo Lorena. Tenho 36 anos e minha mãe, Célia, sempre foi do tipo de mulher que carrega o mundo nas costas e finge que não pesa. 61 anos, cabelo sempre preso num coque apertado, mãos calejadas de tanto trabalhar. Ela vendia marmita na porta de casa, no bairro Jardim Esperança, um daqueles bairros antigos de São Paulo onde todo mundo se conhece e a vizinhança sabe da sua vida antes de você mesma saber. A gente nunca foi de conversa íntima. Minha mãe não era daquelas que abraçava muito, que dizia "eu te amo" todo dia. O amor dela vinha na comida pronta quando eu chegava do trabalho, na roupa passada que aparecia na minha cama, no dinheiro que ela guardava escondido para me dar quando eu precisava e fingia que não aceitava. Era assim. Amor em atos. Amor em silêncio. Eu morava a 3 ruas da casa dela. Casada há 7 anos com o Bruno, sem filhos ainda, trabalhava como auxiliar administrativa numa escola municipal. Via minha mãe 3, 4 vezes por semana. Sempre de passagem. Sempre correndo. "Oi, mãe, tá tudo bem?" "Tá, filha. E você?" "Tô bem. Tenho que ir. Vou atrasar." E pronto. Essa era a nossa rotina. Mas nos últimos meses, alguma coisa mudou. Não foi nada gritante. Não foi dramático. Foram pequenas coisas que eu ignorei, porque era mais fácil ignorar do que encarar. A primeira vez que percebi foi num domingo de almoço. Eu tinha ido buscar marmita e encontrei minha mãe sentada na cadeira da cozinha, parada, olhando para a parede. "Mãe, tá tudo bem?" Ela piscou como se acordasse de um transe. "Tô, filha. Só cansada." Mas tinha algo no olhar dela. Algo distante. Semanas depois, fui lá de manhã cedo. Ela estava demorando para abrir o portão. Quando finalmente abriu, vi que segurava na parede. "Tontura boba", ela disse antes que eu perguntasse. Levantei rápido demais. Outra vez, eu estava ajudando ela a organizar as marmitas para entrega quando ela parou no meio da cozinha, confusa. "Mãe, aconteceu algo?" "Não, é que eu..." Esqueci onde coloquei o sal. O saleiro estava na mão dela. Eu deveria ter percebido. Deveria ter insistido. Mas eu tinha minha vida. Meu trabalho. Meu casamento que já andava morno. Meus próprios problemas. Então eu escolhi acreditar que ela estava só cansada. Que era normal. Que ela sempre foi forte e continuaria sendo. A dona Ivone, vizinha do lado, começou a fazer comentários. "Lorena, sua mãe anda meio largada, né? Outro dia ela estava na padaria e esqueceu a bolsa no caixa." "Sorte que eu vi." Eu agradeci, mas pensei, é coisa de velho. Todo mundo esquece as coisas. Minha mãe começou a recusar convites. "Não vou na feira hoje não, Lorena. Tô meio cansada." "Não vou no culto não. Tô com dor de cabeça." Sempre uma desculpa. Sempre algo que soava razoável. Um dia cheguei lá e ela estava deitada no sofá às 2 da tarde. Minha mãe nunca deitava durante o dia. "Mãe, a senhora tá doente?" "Não, filha. Só uma fraqueza. Já passa." Mas ela não levantou. Ficou ali, com os olhos fechados, respirando devagar. Eu deveria ter levado ela no médico naquele dia. Mas eu não levei, porque ela disse que estava bem e porque eu quis acreditar. O Bruno me alertou uma noite. "Amor, sua mãe não tá bem. Você percebe, né? Ela tá só cansada. É muita marmita, muito trabalho." "Não é só isso. Tem algo errado." Mas eu não quis ouvir, porque ouvir significava ter que agir. E agir significava ter que encarar que minha mãe, aquela mulher forte que eu conhecia a vida inteira, podia estar fraca, podia estar doente, podia estar precisando de mim de uma forma que eu não sabia dar. 2 semanas antes de tudo acontecer, fui visitá-la num fim de tarde. Ela estava na cozinha,
preparando as marmitas do dia seguinte. Mas se movia devagar. Muito devagar. Deixa eu ajudar, mãe. Não precisa, filha. Eu dou conta. Mas eu quero ajudar. Eu disse que eu dou conta. Ela nunca gritava comigo. Nunca. Fiquei parada, chocada. Ela percebeu, respirou fundo. Desculpa. Eu tô só cansada. Mãe, sério, a senhora precisa ver um médico. Não preciso não. Eu tô bem. A senhora não tá bem. Eu tô vendo. Lorena, eu não quero que você me veja assim. Aquela frase ficou ecoando. Me veja como, mãe? Mas ela não respondeu. Voltou a cortar os legumes, as mãos tremendo levemente. E eu, covarde que sempre fui, deixei pra lá. Saí daquela cozinha e voltei pra minha casa. E fingi que estava tudo normal. Mas não estava. E logo, muito logo, eu ia descobrir o quanto não estava. Era uma terça-feira. Lembro porque era dia de fazer relatório na escola e eu odiava aquele dia. Estava no meio da papelada quando meu celular tocou. Era a dona Ivone. Lorena, é melhor você vir aqui. É sua mãe. Meu estômago gelou. O que aconteceu? Ela tá bem agora, mas ela passou mal. Tá aqui na minha casa. Vem logo. Larguei tudo e saí correndo. Nem avisei direito na diretoria. Peguei o ônibus, desci 3 pontos antes porque não aguentava esperar. Corri as 2 quadras que faltavam. Quando cheguei na casa da dona Ivone, minha mãe estava sentada no sofá, pálida, com um copo d'água na mão. Mãe, o que aconteceu? Nada, filha. Besteira. A Ivone tá exagerando. Besteira nada. A dona Ivone protestou. Ela estava saindo de casa quando cambaleou. Quase caiu na calçada. Eu corri e segurei ela. Trouxe pra cá. Olhei pra minha mãe. Ela desviava o olhar. É verdade, mãe. Foi só tontura. Já passou. Só tontura? A senhora quase caiu na rua. Mas não caí. Tô bem. A senhora não tá bem. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Faz semanas que eu tô percebendo. A senhora tá escondendo algo. Não tô escondendo nada. Tá sim, e eu vou levar a senhora no médico agora. Não vou. Tenho que terminar as marmitas. Esquece as marmitas. A saúde da senhora é mais importante. Minha mãe me olhou com aquela cara de quem não quer decepcionar, mas também não quer admitir a fraqueza. Lorena, eu tô bem. De verdade. Foi só um momento ruim. Eu não comi direito hoje. Por isso passei mal. A dona Ivone cruzou os braços. Célia, você tem que parar com essa mania de fingir que tá tudo bem. Isso não tá certo. Ivone, não se mete. Eu me meto sim, porque eu sou sua amiga há 30 anos e eu sei quando você tá mentindo. Minha mãe ficou quieta. Eu aproveitei. Mãe, por favor, vamos no posto. Só pra fazer um check-up, pra gente ter certeza que tá tudo bem. Não precisa. Precisa sim. Lorena, eu não quero incomodar. Eu sei que você trabalha, tem sua vida. A senhora não é incômodo. A senhora é minha mãe. Ela olhou pra mim e os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela segurou, porque minha mãe nunca chorava. Nunca. Tá bom. A gente vai. Levei ela no posto de saúde do bairro. Era final de tarde, cheio, barulhento. Ficamos na fila por 40 minutos. Minha mãe sentada na cadeira de plástico duro, eu em pé ao lado, observando cada movimento dela. Via que ela segurava nas laterais da cadeira como se precisasse de apoio. Via que ela fechava os olhos de vez em quando, respirando fundo. Quando finalmente chamaram, entramos numa salinha apertada com uma médica cansada que mal olhou pra gente. O que tá sentindo? Nada, minha mãe disse. Ela tá tendo tonturas. Quase desmaiou hoje. Eu corrigi. A médica olhou pra minha mãe. Há quanto tempo? Algumas semanas. Mais algum sintoma? Dor de cabeça? Falta de ar? Minha mãe hesitou. Às vezes. Às vezes o quê? Às vezes falta ar. E às vezes dói aqui. Ela apontou pro peito. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Mãe,
Por que a senhora nunca me contou isso? Porque não é nada. A médica não pareceu convencida. Mediu a pressão. Estava alta. Pediu exames de sangue, eletrocardiograma, ultrassom. Vou encaminhar para cardiologista também, mas pode demorar. A fila tá grande. Saímos de lá com um monte de papéis e eu com o coração disparado. No ônibus de volta, minha mãe ficou quieta, olhando pela janela. Mãe, a senhora promete que vai fazer os exames? Prometo. E promete que se sentir qualquer coisa, a senhora me liga? Prometo. Mas eu sabia que ela não ia ligar, porque minha mãe não pedia ajuda. Nunca pediu. Deixei ela em casa. Entrei junto. Ajudei ela a se acomodar no sofá. Quer que eu faça um chá? Não precisa, filha. Vai para sua casa. O Bruno deve estar te esperando. Ele espera. Deixa eu ficar mais um pouco. Lorena, vai. Eu tô bem. Eu não queria ir, mas ela insistiu tanto que acabei indo. Quando cheguei em casa, Bruno perguntou como ela estava. Não sei. Ela diz que tá bem, mas eu sinto que tem algo muito errado. Então fica de olho. Passa lá todo dia. E eu passei. Durante 5 dias, passei lá todo dia. Minha mãe parecia melhor. Estava fazendo as marmitas normalmente. Estava conversando mais. Estava até sorrindo. Eu achei que o susto tinha passado. Que talvez fosse mesmo só cansaço. Mas no 6º dia, tudo desmoronou. Se essa história está te tocando, se você já passou por algo parecido, considere se inscrever no canal. A gente compartilha histórias reais que precisam ser contadas. Você não tá sozinha nisso. Era domingo. Eu tinha combinado de almoçar na casa dela. Cheguei 12:00. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Nada. Comecei a ficar nervosa. Liguei pro celular dela. Tocou. Ninguém atendeu. Pulei o portão. Fui até a porta. Trancada. Mãe, abre a porta. Silêncio. Meu coração disparou. Corri pro quintal dos fundos. A porta da cozinha estava entreaberta. Entrei. Mãe, onde a senhora tá? Ouvi um gemido vindo do banheiro. Corri. A porta estava fechada. Mãe, tá aí? Outro gemido. Fraco. Tentei abrir. Travado por dentro. Mãe, abre a porta. Nada. Forcei o trinco. A porta abriu. E lá estava ela. Caída no chão entre o vaso e a pia. Olhos semicerrados, respiração fraca. Mãe! Me ajoelhei do lado dela. Mãe, olha pra mim. O que aconteceu? Ela tentou falar, mas não saiu som. Peguei o celular. Liguei pro SAMU. As mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. Alô, minha mãe desmaiou. Eu preciso de uma ambulância. Passei o endereço. Desliguei. Voltei pra ela. Mãe, fica comigo. A ambulância já tá vindo. Segurei a mão dela. Estava gelada. Coloquei minha outra mão no pescoço dela, procurando o pulso. Estava lá. Fraco, mas estava. A dona Ivone apareceu na porta. Lorena, eu ouvi você gritando. O que... Ela viu minha mãe no chão e tampou a boca. Meu Deus! Chama mais alguém, rápido! Ela saiu correndo. Fiquei ali, segurando minha mãe, repetindo sem parar. Fica comigo, mãe. Por favor, fica comigo. A ambulância demorou 15 minutos. 15 minutos que pareceram 15 horas. Quando chegaram, entraram rápido, colocaram ela numa maca, mediram pressão, batimentos, colocaram oxigênio. O que aconteceu? Eu não sei. Cheguei e encontrei ela assim. Ela tem algum problema de saúde? Pressão alta. E ela estava tendo tonturas. Eles trocaram um olhar. Levaram ela para a ambulância. Você vem junto? Vou. No caminho para o hospital, ficaram tentando estabilizar ela. Eu sentada no cantinho, olhando aquela cena como se fosse um pesadelo. Minha mãe. Aquela mulher forte. Ali, frágil, ligada em aparelhos. Chegamos no hospital. Correria. Maca sendo empurrada. Médicos gritando termos que eu não entendia. Me deixaram na sala de espera. Fiquei lá, sozinha, tremendo. Liguei pro Bruno. Ela desmaiou.
A gente tá no hospital. Ele disse que vinha. Liguei pra Dona Ivone. Agradeci por ter ajudado. Ela disse que ia rezar. Fiquei ali, sentada naquela cadeira dura de hospital público. O cheiro de desinfetante misturado com suor. O som de gente chorando, de criança gritando, de médicos sendo chamados no alto-falante. Tudo meio embaçado, tudo meio irreal. Depois de 1 hora, o médico apareceu. Família da Célia? Levantei num pulo. Sou eu, sou a filha. Ela está estável, mas o quadro é delicado. O que ela tem? Ainda estamos investigando, mas pela pressão descontrolada e pelos sintomas que você descreveu, suspeitamos de problema cardíaco. Vamos fazer exames mais detalhados. Ela vai ficar bem? Ele hesitou. Vamos fazer o possível. Aquela resposta não me acalmou. Aquela resposta me destruiu. Bruno chegou meia hora depois. Me abraçou. Chorei finalmente. Chorei tudo que tinha segurado. Deixaram eu ver ela só à noite. Ela estava numa sala de observação, deitada, com soro no braço, monitor apitando baixinho. Parecia menor, mais velha, mais frágil. Sentei na cadeira ao lado, segurei a mão dela. Ela abriu os olhos devagar, me olhou, tentou sorrir. Oi, mãe. Oi, filha. Como a senhora tá? Cansada. Eu sei, mas a senhora vai melhorar. A gente vai descobrir o que é e vai tratar. Ela apertou minha mão, fraca. Desculpa. Desculpa por quê? Por te dar trabalho. Mãe, a senhora não é trabalho. A senhora é minha mãe. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu não queria que você me visse assim. E ali, naquele quarto frio de hospital, entendi. Entendi tudo. Minha mãe tinha escondido tudo porque tinha medo. Medo de ser fraca. Medo de ser peso. Medo de decepcionar. E eu tinha deixado ela esconder. Porque era mais fácil acreditar que ela era forte do que admitir que ela precisava de mim. Minha mãe ficou internada 3 dias. 3 dias que pareceram 3 semanas. Eu ia para o hospital de manhã, antes do trabalho. Ficava meia hora. Voltava na hora do almoço, mais meia hora. E depois do expediente, ficava até o horário de visita acabar, às 9 da noite. Bruno foi comigo nas primeiras vezes, mas depois precisou voltar a trabalhar. Então eu ia sozinha. Sentava naquela cadeira desconfortável ao lado da cama dela, segurava a mão dela e ficava ali. Às vezes conversávamos. Às vezes ficávamos em silêncio. Mas eu estava presente. Finalmente presente. Os exames começaram a sair. Fizeram eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de sangue, raio-x do tórax. Cada resultado que chegava trazia mais perguntas do que respostas. No segundo dia, a médica cardiologista veio conversar comigo. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso num rabo de cavalo, olhar cansado, mas gentil. Você é a Lorena? Sou. Pode vir comigo? Preciso conversar sobre sua mãe. Fomos até uma salinha apertada que cheirava a café velho. Ela sentou, eu sentei. Meu coração já disparado. Sua mãe tem insuficiência cardíaca. As palavras demoraram para fazer sentido. Como assim? O coração dela não está bombeando sangue de forma eficiente. Por isso a falta de ar, o cansaço, as tonturas. O corpo dela não está recebendo oxigênio suficiente. E tem tratamento? Tem. Com medicação, mudança de hábitos, acompanhamento. Mas, Lorena, tem uma coisa que me preocupa. Senti o estômago embrulhar. O quê? Ela abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Esses são receitas antigas que encontramos na bolsa da sua mãe. Ela já vinha fazendo tratamento há pelo menos 6 meses. Peguei os papéis. Eram receitas de remédios para o coração, para a pressão, para colesterol. Todas assinadas por um cardiologista. Todas de meses atrás. Eu não sabia disso. Ela não te contou? Não, ela não me contou nada. A médica suspirou.
Infelizmente, isso é comum. Muitos pacientes, principalmente os mais velhos, escondem as coisas da família, seja por medo de preocupar, seja por não querer admitir que estão doentes. Mas ela podia ter morrido. Se eu não tivesse chegado a tempo, eu sei, e por isso é importante que você entenda a gravidade. Sua mãe precisa de acompanhamento constante. Precisa tomar os remédios todos os dias. Precisa mudar a alimentação. E precisa de alguém que fique de olho. Eu vou ficar de olho, juro. E tem mais uma coisa. Os exames mostram que o coração dela já está bem comprometido. Provavelmente porque ela deixou sem tratamento por muito tempo antes de procurar ajuda. Comprometido como? Ela vai precisar de cuidados para o resto da vida. E pode ter outras crises. Não é uma sentença de morte, mas é uma condição séria. Saí daquela sala com as pernas bambas. Voltei para o quarto. Minha mãe estava acordada, olhando para a janela. Quando me viu, tentou sorrir, mas eu não consegui sorrir de volta. Mãe, por que a senhora não me contou? Ela desviou o olhar. Contar o quê? Sobre o coração, sobre os remédios, sobre estar fazendo tratamento há meses. Silêncio. Mãe, eu tô falando com a senhora. Eu não queria te preocupar. Me preocupar? A senhora quase morreu. Não grita comigo, Lorena. Eu vou gritar sim, porque a senhora mentiu. A senhora escondeu. A senhora podia ter morrido sozinha no chão daquele banheiro e eu nem ia saber que a senhora estava doente. Ela começou a chorar. Não aquele choro alto. Era silencioso, contido, como tudo nela sempre foi. Eu sinto muito. Sentei na cadeira, exausta. Mãe, por quê? Por que esconder? Porque eu não queria ser um peso. A senhora não é peso. Sou sim. Você tem sua vida, seu trabalho, seu marido. Você não precisa ficar cuidando de mãe doente. Eu preciso sim, porque a senhora é minha mãe. É minha responsabilidade. Não era para ser assim. Eu era para ser forte. Eu sempre fui forte. Mas a senhora não é de ferro. A senhora é gente. A senhora adoece, cansa, precisa de ajuda. Ela limpou as lágrimas com a mão trêmula. Eu criei você sozinha, Lorena. Desde que seu pai foi embora, eu criei você sozinha. Eu nunca pedi ajuda. Eu sempre dei conta. E agora? Agora eu não dou mais conta. E isso me assusta. Segurei a mão dela. Mãe, a senhora não precisa dar conta sozinha. Eu tô aqui. Mas por quanto tempo? Você vai cansar de mim. Todo mundo cansa. Eu não vou cansar. Nunca. Ela me olhou com aqueles olhos cansados. Promete? Prometo. Mas por dentro, eu estava apavorada. Porque eu não sabia se ia conseguir. Não sabia se estava preparada para ser cuidadora, para ser forte quando ela estava fraca. No terceiro dia de internação, a dona Ivone apareceu no hospital. Levou uma marmita caseira para mim e flores para o quarto da minha mãe. Como ela tá? Melhor, mas ainda fraca. A gente saiu para o corredor para conversar. Lorena, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Ela olhou para os lados, como se checasse se alguém estava ouvindo. Sua mãe vinha passando mal faz tempo. Mais tempo do que você imagina. Como assim? Eu via. Via ela sentando na calçada com falta de ar. Via ela esquecendo coisas no varal. Via ela mais lenta, mais cansada. E quando eu perguntava, ela sempre dizia que estava bem. Sentia a culpa apertar. E a senhora nunca me contou? Ela me pediu para não contar. Disse que você já tinha problema demais, que ela ia resolver sozinha. Mas ela não resolveu, ela piorou. Eu sei. Mas você conhece sua mãe, teimosa igual uma porta. A dona Ivone tinha razão. Minha mãe sempre foi assim. Preferia sofrer sozinha a admitir que precisava de ajuda. Tem mais uma coisa, Ivone continuou. Faz umas 3 semanas, eu vi ela saindo de madrugada.
Tipo 4 da manhã. Achei estranho. No dia seguinte perguntei. Ela disse que tinha ido na padaria, mas a padaria não abre àquela hora. E a senhora acha que ela foi onde? Não sei, mas ela estava com uma sacola e voltou sem. Aquilo me deixou inquieta. O que minha mãe fazia de madrugada na rua? Quando Ivone foi embora, voltei pro quarto. Minha mãe dormia. Fui até a mesinha de cabeceira onde estavam os pertences dela. Bolsa, celular, documentos. Abri a bolsa. Dentro, além das receitas que a médica já tinha visto, achei um caderninho velho. Abri. Eram anotações. Datas, valores, nomes. Fevereiro, R$ 200, Dona Maria. Março, R$ 150, Seu Joaquim. Abril, R$ 300, Carrefour. Eram dívidas. Minha mãe tinha dívidas que eu não sabia. Continuei folheando. Tinha uma página onde ela tinha anotado: remédios, R$ 280 por mês. Embaixo, marmitas, vendendo menos, dificuldade para ficar de pé. Meu coração apertou. Ela estava vendendo menos porque estava doente. E por estar vendendo menos, não tinha dinheiro para os remédios. E por não ter dinheiro para os remédios, estava piorando. Era um ciclo vicioso. E ela tinha escondido tudo de mim. Quando ela acordou, mostrei o caderno. Mãe, o que é isso? Ela olhou e ficou pálida. Você mexeu nas minhas coisas? Mexe sim, porque a senhora está me escondendo tudo. A senhora tem dívidas? Ela não respondeu. Mãe, fala comigo. Tenho, algumas. Quanto? Não é da sua conta. É sim da minha conta. Quanto? Ela fechou os olhos. Uns 5.000. R$ 5.000. Para ela, que vivia de marmita, era uma fortuna. E por que a senhora não me pediu ajuda? Porque não é seu problema. É meu. Mas virou meu problema quando a senhora desmaiou, quando a senhora quase morreu porque não tinha dinheiro para os remédios. Eu estava dando um jeito. Que jeito? Parando de tomar remédio? Isso é dar um jeito? Ela começou a chorar de novo. Eu não tinha escolha. Sentei na cama segurando as mãos dela. Mãe, escuta, a gente vai resolver isso. Juntas. Mas a senhora precisa parar de esconder as coisas de mim. Precisa confiar em mim. Eu confio. Mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De ter falhado? De não dar conta? De precisar da minha filha para me sustentar? Mãe, a senhora não falhou. A senhora fez o melhor que podia. E agora é minha vez de fazer o melhor que eu posso. Por você. Ela me abraçou. Ali, naquela cama de hospital, com o cheiro de remédio no ar e o barulho dos monitores ao fundo, minha mãe finalmente se permitiu ser fraca. E eu finalmente me permiti ser forte. Quando saí do hospital naquela noite, liguei pro Bruno. A gente precisa ajudar ela com as dívidas. Quanto ela deve? 5.000. Ele ficou quieto. A gente não tinha 5.000 sobrando. Mal tínhamos 1.000. Mas ele disse: a gente dá um jeito. Pega emprestado, parcela, faz o que for preciso. Tem certeza? Tenho. É sua mãe. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Em como eu tinha sido ausente. Em como tinha ignorado os sinais. Em como tinha sido mais fácil acreditar que ela era forte do que encarar que ela estava se quebrando. E jurei para mim mesma: nunca mais. Nunca mais eu ia deixar ela sozinha. Se você também já passou por algo assim, já descobriu segredos de alguém que ama, se inscreva no canal. A gente tá aqui para dividir essas histórias, essas dores, e mostrar que ninguém passa por isso sozinho. Minha mãe recebeu alta no 4º dia. Voltou para casa com uma sacola cheia de remédios, uma lista de cuidados e um coração que precisava de atenção constante. Eu e Bruno a levamos. Ajudamos ela a se acomodar, organizamos os remédios por horário, colamos lembretes na geladeira. Mãe, a senhora vai tomar os remédios todos os dias. Sem falta. Vou. E vai comer direito. Menos sal, mais legumes. Vou. E se sentir qualquer coisa, qualquer tontura, qualquer dor,
A senhora me liga, entendeu? Entendi. Mas eu não confiava. Não depois de tudo. Então tomei uma decisão. Mãe, eu vou vir aqui todo dia, de manhã antes do trabalho e à noite depois. Não precisa, filha, eu dou conta. Eu sei que a senhora dá conta, mas eu vou vir mesmo assim. Bruno me apoiou. E nos fins de semana a gente vem junto. A gente vai ficar de olho. Minha mãe tentou protestar, mas viu que era inútil. Vocês vão se cansar de mim. A gente não vai, e se cansar, a gente descansa e volta. Nos primeiros dias foi difícil. Minha mãe resistia. Dizia que estava bem, que não precisava de babá. Mas eu insistia. Chegava de manhã, conferia se ela tinha tomado os remédios. À noite, preparava a janta, deixava tudo pronto para o dia seguinte. Aos poucos, ela foi cedendo, foi aceitando, foi se permitindo ser cuidada. Uma semana depois da alta, o médico cardiologista pediu para ela voltar para a consulta. Fui junto. Ele revisou os exames, ouviu o coração dela, fez algumas perguntas. No final, olhou para mim. Lorena, posso falar com você lá fora? Meu estômago apertou. Claro. Saímos do consultório. Ele foi direto ao ponto. O coração da sua mãe está em estado crítico, mais crítico do que eu esperava. O que isso significa? Significa que ela vai precisar de cuidados para o resto da vida. E significa também que ela pode ter outra crise a qualquer momento. Mesmo com medicação, o risco é alto. Ela pode morrer? Ele hesitou. Sim, pode. Não é certeza, mas é uma possibilidade real. Senti as pernas fraquejarem. E o que eu faço? Continua fazendo o que está fazendo. Cuida dela, fica atenta e aproveita o tempo que vocês têm juntas. Voltei para o consultório com os olhos vermelhos. Minha mãe me olhou, preocupada. O que foi? Nada, só poeira no olho. Ela não acreditou, mas não insistiu. No caminho para casa, ficamos em silêncio. No ônibus lotado, segurando na barra, ela ao meu lado sentada na cadeira preferencial. Olhei para ela. Ela olhava pela janela, perdida nos próprios pensamentos. Mãe? Oi? Eu te amo. Ela virou para mim, surpresa. A gente nunca falava essas coisas. Eu também te amo, filha. E eu sinto muito por não ter percebido, por não ter estado presente. Você tá presente agora, é o que importa. Quando chegamos em casa, ajudei ela a entrar. Preparei um chá. Sentamos na mesa da cozinha. E pela primeira vez em muito tempo, conversamos. De verdade. Ela me contou sobre as dívidas. Sobre como tinha pegado emprestado para comprar remédios. Sobre como tinha vendido algumas joias para pagar contas. Sobre como tinha acordado de madrugada com medo de morrer sozinha. E eu contei para ela sobre minha vida. Sobre como o casamento com Bruno andava morno. Sobre como o trabalho era estressante. Sobre como eu me sentia perdida às vezes. Foi a conversa mais honesta que tivemos na vida. Sem máscaras, sem fingimentos. Só mãe e filha tentando se entender. Quando saí, já era noite. Bruno me esperava em casa. Como ela tá? Frágil, mas honesta, pela primeira vez. E você? Como você tá? Pensei. Assustada, com medo de perder ela, mas também aliviada. Aliviada de finalmente estar fazendo algo. Ele me abraçou, e naquele abraço, eu desabei. Chorei tudo o que tinha segurado. Todo o medo, toda a culpa, toda a dor. Mas também senti algo novo. Esperança. Esperança de que dava tempo. De que a gente ia conseguir. De que no final, o amor era mais forte que tudo. As semanas seguintes foram uma montanha russa. Tinha dias em que minha mãe acordava bem, com energia, fazendo piada. E tinha dias em que ela mal conseguia sair da cama, ofegante, com o rosto pálido como papel. Eu aprendi a ler os sinais. Quando ela respirava mais rápido,
Era sinal de que o coração estava trabalhando demais. Quando ela ficava quieta demais, era porque estava com dor. Quando ela recusava comida, era porque a medicação estava embrulhando o estômago. Criei uma rotina. Todo dia, sem falta, eu passava lá antes do trabalho. Meia hora, só para conferir se ela tinha tomado os remédios, se tinha comido algo, se estava respirando direito. À noite voltava. Ficava 2, 3 horas. Ajudava ela com a janta, assistíamos jornal juntas, conversávamos sobre banalidades. Bruno começou a reclamar. Não de forma direta, mas eu sentia. Amor, você não vem jantar em casa faz 1 semana. Eu sei, mas eu preciso ficar com ela. Mas você também tem uma vida aqui. Eu sabia que ele tinha razão, mas não conseguia me afastar. 1 mês depois da alta, acordei com uma ligação às 5 da manhã. Era minha mãe. Atendi com o coração já disparado. Mãe, o que aconteceu? Lorena. A voz dela saía fraca, ofegante. Eu não tô conseguindo respirar direito. Eu já tô indo. Pulei da cama, vesti qualquer roupa, saí correndo. Bruno ficou dormindo, nem percebeu. Peguei o carro, que a gente quase nunca usava por causa da gasolina cara, e fui. Cheguei lá em 10 minutos. Encontrei ela sentada no sofá, curvada pra frente, uma mão no peito, suando frio. Mãe, a gente vai pro hospital. Não, só me dá 1 minuto. A senhora não tem 1 minuto. A gente vai agora. Ajudei ela a se levantar. Praticamente a carreguei até o carro. Coloquei o cinto nela, fechei a porta, entrei do outro lado. No caminho, ela ofegava. Eu dirigia rápido demais, perigoso demais, mas não me importava. Chegamos no pronto-socorro. Buzinei, gritei, pedi ajuda. Vieram com cadeira de rodas, levaram ela correndo. Eu fiquei para trás, tentando estacionar o carro, tremendo tanto que errei 3 vezes antes de conseguir. Quando entrei, ela já estava sendo atendida. Médicos em volta, aparelhos apitando. Me deixaram do lado de fora. Sentei naquela cadeira dura de novo. Aquele cheiro de hospital de novo. Aquele medo de novo. 2 horas depois, um médico saiu. Você é a filha? Sou. Ela teve uma crise cardíaca. Não foi infarto, mas foi grave. Estamos estabilizando. Ela vai ficar bem? Pelos próximos dias, sim. Mas Lorena... Ele olhou para a prancheta, depois para mim. O coração dela está muito debilitado. Cada crise dessas enfraquece mais. A gente vai fazer o possível, mas você precisa estar preparada. Preparada para quê? Para o fato de que pode haver outras crises, e que uma delas pode ser fatal. Senti o mundo desabar. Quanto tempo ela tem? Não dá para prever. Pode ser anos, pode ser meses. Depende de como ela cuida, de como o corpo responde. Fiquei ali parada depois que ele saiu. Só parada, olhando pro nada, tentando processar que minha mãe estava morrendo. Devagar, mas estava. Bruno chegou 1 hora depois. Desculpa, eu nem vi você sair. Como ela tá? Estável, mas tá ruim, Bruno. Ele me abraçou, e pela primeira vez eu deixei alguém me segurar de verdade, porque eu não aguentava mais ser forte sozinha. Minha mãe ficou internada mais 5 dias. Quando recebeu alta, estava mais fraca do que antes. Precisava de ajuda para tomar banho, para se vestir, para andar até o banheiro. A independência dela tinha ido embora. Levei ela para casa e tomei uma decisão. Mãe, a senhora vai morar comigo. Não, Lorena, eu fico na minha casa. A senhora não pode ficar sozinha. E se acontecer de novo? Eu ligo para você. E se a senhora não conseguir ligar? E se desmaiar antes? Ela ficou quieta. Mãe, por favor, deixa eu cuidar da senhora. Do jeito certo. Ela olhou em volta da casinha dela. A casa onde tinha morado por 30 anos.
A casa onde tinha me criado. A casa onde tinha sido forte, independente, dona de si. Eu não quero deixar minha casa. Não precisa deixar. A gente só vai trancar e vir aqui de vez em quando. Mas a senhora dorme na minha casa, onde eu posso cuidar da senhora. Levou 3 dias para ela concordar. 3 dias de argumentos, de resistência, de lágrimas. Mas no final, ela cedeu. Tá bom. Mas eu volto assim que melhorar. Claro, assim que melhorar. Mas eu sabia que ela não ia melhorar. E ela sabia também. Minha mãe se mudou para minha casa numa terça-feira chuvosa. Levamos poucas coisas. Roupas, remédios, algumas fotos, o travesseiro dela. O resto ficou lá, esperando um retorno que talvez nunca acontecesse. Arrumei o quarto de hóspedes para ela. Coloquei lençóis limpos, um abajur suave, flores no criado mudo. Tentei deixar acolhedor. Mas quando ela entrou e viu, apenas assentiu. Tá bom. Não era empolgação. Era resignação. Os primeiros dias foram estranhos. Ela acordava cedo, como sempre, mas não tinha o que fazer. Não tinha marmitas para preparar. Não tinha vizinhos para conversar. Não tinha sua rotina. Ficava sentada no sofá, olhando para a TV sem realmente assistir. Eu tentava incluir ela. Mãe, vamos fazer bolo? Não tô com vontade. Quer dar uma volta na praça? Tô cansada. Ela estava desistindo. E eu não sabia como impedir. Bruno fazia o possível para ajudar. Conversava com ela, contava piadas, tentava arrancá-la do estado apático. Mas ela só sorria educadamente e voltava para o seu silêncio. 2 semanas depois dela ter se mudado, a cardiologista pediu novos exames. Fomos. Eu já nem ficava mais nervosa na sala de espera. Tinha virado rotina. Hospitais, exames, médicos. Nossa vida tinha virado isso. Quando os resultados saíram, a médica nos chamou. Minha mãe quis que eu entrasse junto. O que a senhora tem para me dizer, pode dizer na frente da minha filha. A médica respirou fundo. Dona Célia, os exames mostram que houve uma piora significativa. O coração está bombeando menos de 40% do que deveria. E o que isso significa? Perguntei. Significa que o corpo dela está lutando para funcionar. Significa que mesmo com medicação, estamos chegando num ponto crítico. Tem alguma coisa que pode ser feita? Cirurgia? Marca-passo? Nesse estágio, cirurgia é arriscado demais. O coração dela pode não aguentar a anestesia. Marca-passo ajudaria, mas não resolveria o problema principal. Minha mãe ouvia tudo em silêncio. Depois perguntou com aquela voz calma dela: Quanto tempo eu tenho? A médica hesitou. Difícil dizer, mas pelos números, talvez alguns meses, talvez 1 ano, se tivermos sorte. Alguns meses. A sala girou. Segurei na cadeira. Entendo, minha mãe disse. Obrigada por ser honesta. No caminho de volta, nenhuma de nós falou. O ônibus lotado, gente empurrando, barulho de trânsito. Mas entre nós, silêncio absoluto. Quando chegamos em casa, ela foi direto pro quarto. Eu fiquei na sala, parada, olhando para a parede. Bruno não estava. Tinha saído para trabalhar. Eu estava sozinha com a notícia. Alguns meses. Minha mãe tinha alguns meses de vida. Sentei no chão e chorei. Chorei alto, sem me segurar. Porque não havia mais tempo. Não havia mais chances. Era isso. Era tudo que a gente ia ter. Quando me acalmei, fui até o quarto dela. Bati na porta. Mãe, posso entrar? Pode. Ela estava deitada, olhando para o teto. Deitei ao lado dela. Ficamos assim, lado a lado, em silêncio. Eu não tenho medo de morrer, ela disse de repente. Olhei para ela. Não? Não. Eu já vivi bastante. Já fiz o que tinha que fazer. Mas eu tenho medo. Medo de ficar sem você. Ela segurou minha mão. Você vai ficar bem. Você sempre foi forte. Eu não sou forte.
Eu só finjo. Eu também sempre fingi. Mas no fundo, eu tinha medo o tempo todo. Medo de não dar conta. Medo de falhar. Medo de te perder. A senhora nunca me perdeu. Perdi sim, por muito tempo. A gente ficou distante, e eu tenho culpa disso. Eu também tenho culpa. Ela virou pra mim. Então a gente erra junto. E agora, no tempo que sobra, a gente conserta junto. Eu queria que tivesse mais tempo. Eu também. Mas a gente usa o que tem. Naquela noite, fiz uma lista. Uma lista de tudo que eu queria fazer com ela. Lugares que eu queria levar. Conversas que eu queria ter. Memórias que eu queria criar. Porque se o tempo era curto, ele tinha que valer. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando você de alguma forma, se inscreve no canal. A gente compartilha essas histórias porque elas importam. Porque a vida real é assim, cheia de dor, mas também cheia de amor. Decidi que não ia desperdiçar o tempo que restava. Então comecei a fazer coisas. Coisas simples, mas significativas. Levei minha mãe na praça, onde ela costumava levar eu quando criança. Sentamos no mesmo banco, tomamos sorvete, vimos as crianças brincando. Ela sorriu. Você adorava aquele escorregador ali. Passava horas descendo. Eu lembro. Você era tão feliz, tão leve. Eu era criança. E agora? Você é feliz agora? A pergunta me pegou de surpresa. Acho que sim. Acha ou tem certeza? Pensei. Acho. Ela apertou minha mão. Você merece ser feliz. De verdade. Não só de acha. Levei ela no cemitério onde meu pai estava enterrado. Ela não ia lá fazia anos. Por que parou de vir? Perguntei. Porque doía demais. Porque eu tinha raiva dele por ter ido embora. Por ter me deixado sozinha para criar você. Mas a senhora amava ele. Amava. Muito. Mas amor não paga conta. Amor não cria filho. Ficamos ali, na frente da lápide simples com o nome dele. Ele era um bom homem? Perguntei. Era. Só não era um bom pai. Nem um bom marido. Mas era bom. A senhora acha que ele tá te esperando? Do outro lado? Ela sorriu. Eu espero que sim. Porque eu quero dar uns tapas nele por ter sumido. Rimos. Ali, no cemitério, rimos. Passei a cozinhar com ela. Aprendi as receitas que ela sempre fez. O bolo de fubá, o feijão temperado, o arroz soltinho. Ela me ensinava com paciência. Não, Lorena, tem que mexer devagar, senão esfarela. Tô mexendo devagar. Tá mexendo com pressa. Comida não gosta de pressa. E eu aprendi. Aprendi não só as receitas, mas o jeito dela de fazer. O jeito de provar com o dedo, de sentir o cheiro, de saber quando estava pronto. À noite começamos a conversar. Conversas profundas que nunca tivemos antes. Sobre a vida dela, sobre os arrependimentos, sobre os sonhos que não realizou. Qual era seu sonho, mãe, quando era jovem? Ser professora. Eu adorava estudar. Mas aí engravidei de você e larguei tudo. A senhora se arrepende? De ter você? Nunca. Mas às vezes eu penso como teria sido. Se eu tivesse terminado os estudos, se tivesse feito faculdade... Ainda dá tempo. Ela riu. Não dá não, filha. Meu tempo acabou. Não acabou. Enquanto a senhora tá aqui, tem tempo. Num sábado, levei ela para fazer algo que ela nunca tinha feito. Tirar fotos profissionais. Contratei uma fotógrafa amiga. Fizemos uma sessão simples em casa. Minha mãe resistiu no começo. Pra que isso? Eu tô velha, tô doente. Justamente por isso. Eu quero ter essas fotos. Quero lembrar da senhora assim, viva. Tiramos fotos dela sozinha, fotos de nós duas juntas, fotos dela sorrindo, fotos dela séria. Quando vimos o resultado, ela chorou. Eu tô bonita. Sempre foi bonita, mãe. Não. Eu tô bonita porque você tá me olhando com amor. E isso muda tudo. 3 meses depois da notícia sobre o tempo que restava,
Tivemos uma última conversa importante. Era noite. Ela estava deitada na cama, cansada, mas lúcida. Lorena, quando eu for, eu quero que você me prometa uma coisa. Mãe, não fala assim. Me escuta. Quando eu for, eu quero que você viva. Não fica presa no luto. Não fica carregando culpa. Você fez tudo o que podia, e eu sou grata. Eu não fiz tudo. Eu falhei tantas vezes. Todo mundo falha. Mas você tá aqui agora. E isso é o que importa. Eu vou sentir tanto sua falta. Eu também vou sentir a sua. Mas a gente vai se encontrar de novo. Um dia. E aí a gente tem a eternidade toda para conversar. Promete? Prometo. Deitei ao lado dela. Ficamos assim até ela dormir. E enquanto ouvia a respiração dela, irregular mas presente, agradeci. Agradeci por aqueles meses, por aquelas conversas, por aquele tempo que, mesmo sendo curto, foi real, porque no final não era sobre quanto tempo a gente tinha, era sobre o que a gente fazia com esse tempo. 5 meses depois do diagnóstico final, minha mãe acordou diferente. Não foi uma piora súbita. Foi sutil. Mas eu percebi. Ela demorou mais para se levantar da cama. A respiração estava mais difícil. O rosto mais pálido. Mãe, como a senhora tá? Cansada. Muito cansada. Quer que eu chame a médica? Não, não adianta mais. Aquela frase me gelou. Não fala assim. Lorena, a gente sabe. As duas sabem. Tá chegando a hora. Senti as lágrimas virem, mas segurei. Ainda não. A gente ainda tem tempo. Tem. Mas não muito. Chamei o Bruno. Ele veio, olhou pra ela, olhou pra mim. Vou ligar pro médico. Só pra ter certeza. O médico veio em casa naquela tarde. Um serviço de home care que o plano básico cobria. Ele examinou ela, ouviu o coração, mediu a pressão. Depois me chamou para a sala. Lorena, o coração dela está falhando. Não é questão de dias, mas de semanas. Talvez um mês, se muito. Ela vai sofrer? Vamos fazer o possível para que não. Tem medicação para dor, para falta de ar. Mas chegou num ponto onde não dá mais para reverter, só para acompanhar. E o que eu faço? Fica com ela, faz companhia, deixa ela confortável e se prepara. Como a gente se prepara para perder a mãe? Como a gente se prepara para dizer adeus para a pessoa que te trouxe ao mundo? Não tem preparo. Tem só dor. Voltei pro quarto. Minha mãe estava acordada, olhando pela janela. Ele te contou? Contou. E você tá com medo? Tô apavorada. Ela estendeu a mão. Segurei. Eu também tô com medo. Mas não de morrer. Tenho medo de te deixar sozinha. Eu não vou ficar sozinha. Eu tenho o Bruno. Tenho amigos. Tenho... Mas não tem mãe. E isso vai doer. Eu sei. Ela puxou minha mão pra perto do peito dela. Senti o coração batendo. Irregular, fraco, mas batendo. Enquanto isso aqui bater, eu tô aqui. E quando parar, eu ainda vou estar. Só num lugar diferente. Nas semanas seguintes, minha vida virou cuidar dela. Pedi licença do trabalho. Bruno assumiu as contas. E eu fiquei. O tempo todo. Dia e noite. Ajudava ela a tomar banho, segurando seu corpo frágil que parecia mais leve a cada dia. Ajudava ela a se vestir, escolhendo roupas confortáveis porque nada mais apertado cabia. Dava comida na boca quando ela não tinha força para segurar a colher. Tinha dias que ela ficava confusa. Me chamava por outros nomes, perguntava pelo meu pai. Achava que estava na casa antiga. Eu não corrigia. Apenas entrava no mundo dela e ficava. Tinha dias que ela ficava lúcida. Nesses dias, conversávamos sobre tudo. Sobre nada. Sobre a vida que ela viveu. Sobre a vida que eu ainda ia viver. Você vai casar de novo? Ela perguntou num desses dias. Mãe, eu já sou casada. Não,
Você vai se divorciar do Bruno. Fiquei surpresa. Por que a senhora acha isso? Porque eu vejo. Vocês não são felizes juntos. Vocês são companheiros, mas não são felizes. Ela tinha razão. E de alguma forma, eu sempre soube. E se eu me divorciar, a senhora vai me julgar? Nunca. Eu só quero que você seja feliz. De verdade. Eu prometo que vou tentar. Não tenta. Faz. Uma noite, 3 semanas depois da visita do médico, minha mãe teve uma crise forte. Falta de ar, dor no peito, pânico nos olhos. Chamei o médico de emergência. Ele veio, aplicou medicação, acalmou ela. Quando ela voltou a respirar normalmente, ela me olhou. Eu pensei que era agora. Ainda não é. Mas vai ser em breve. Eu sinto. Tá com medo? Não. Tô em paz. Porque eu fiz o que tinha que fazer. Te vi crescer. Te vi forte. Te vi aprender a cuidar. Isso é tudo que uma mãe quer. Eu não quero que você vá. Eu sei, mas a gente não escolhe essas coisas. Nos últimos dias, ela falava pouco. Passava a maior parte do tempo dormindo, mas eu ficava ali, sentada na cadeira ao lado da cama, segurando a mão dela, ouvindo a respiração, contando cada batida daquele coração cansado. A dona Ivone veio visitar. Trouxe flores, sentou do outro lado da cama, conversou com minha mãe mesmo sabendo que ela mal ouvia. Célia, você foi uma amiga incrível. Obrigada por tudo. Outros vizinhos vieram, um por um, despedindo, porque todo mundo sabia. O bairro inteiro sabia que Dona Célia estava partindo. Bruno ficou mais presente. Ajudava nas tarefas da casa, fazia comida, cuidava de mim enquanto eu cuidava dela. Você tá aguentando? Ele perguntava. Tô fazendo o que posso. Você tá fazendo mais que isso. Você tá sendo incrível. Mas eu não me sentia incrível. Eu me sentia exausta, quebrada, vazia. Numa manhã de sábado, acordei e senti algo diferente. Um silêncio pesado. Fui até o quarto dela. Ela estava deitada, olhos fechados, mas algo estava errado. Me aproximei. Toquei a mão dela. Estava fria. Mãe, chamei baixinho. Nada. Mãe, mais alto. Nada. Coloquei a mão no pescoço dela. Procurei o pulso. Não encontrei. Ela tinha partido. Durante a noite. Enquanto eu dormia no quarto ao lado. Ela tinha ido embora. Sozinha. Quieta. Como ela sempre quis. Sentei na cama ao lado dela. Segurei a mão fria. E chorei. Chorei por ela, por mim, por tudo que tivemos e por tudo que não teríamos mais. Bruno entrou e me encontrou assim. Abraçou eu e o corpo dela. E ficamos ali, os 3, por um último momento. O enterro foi no cemitério onde meu pai estava, como ela tinha pedido. Quero ficar perto dele, pra gente finalmente ter a conversa que nunca tivemos em vida. Foi num dia nublado, ameaçando chuva, mas segurando. O bairro inteiro apareceu, Dona Ivone chorando alto. Seu Joaquim e Dona Maria, que compravam marmita dela. A padeira, a vizinha de esquina, o dono da farmácia. Todo mundo. Porque minha mãe, mesmo vivendo quieta, tinha tocado muitas vidas. Eu não chorei durante a cerimônia. Fiquei ali, parada, olhando aquele caixão sendo baixado na terra, pensando que ali dentro estava a mulher que me fez, a mulher que me criou, a mulher que eu finalmente tinha aprendido a amar nos últimos meses de vida dela. Bruno segurou minha mão. Você quer falar alguma coisa? Não. Já falei tudo o que precisava. Pra ela. Enquanto ela estava viva. Quando todos foram embora, fiquei sozinha. Sentei no chão, na frente do túmulo novo. Oi, mãe. É a Lorena, sua filha. O vento balançou as árvores. Eu não sei se a senhora tá me ouvindo. Não sei se tem algo depois. Mas se tiver, eu espero que a senhora esteja em paz. Espero que não tenha mais dor, mais cansaço, mais medo. Limpei uma lágrima que insistiu em cair.
E eu quero que a senhora saiba que eu sou grata. Por tudo. Por ter me criado sozinha. Por ter sido forte quando eu precisava. Por ter me ensinado a cuidar mesmo sem querer ser cuidada. O céu começou a escurecer. Eu vou sentir sua falta todos os dias, mas eu vou viver, como a senhora pediu. Vou ser feliz, de verdade, não de acha. E quando minha hora chegar, eu vou te encontrar, e a gente vai ter todo o tempo do mundo para conversar. A chuva começou, fina, suave. Levantei, beijei a ponta dos dedos e toquei a lápide. Te amo, mãe, para sempre. Os meses seguintes foram estranhos. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Eu acordava de madrugada achando que ouvia ela me chamando. Preparava café para 2 pessoas sem perceber. Pegava o telefone para ligar para ela e lembrava que ela não ia atender. O luto era assim. Vinha em ondas. Tinha dias que eu estava bem e tinha dias que eu desmoronava no chão da cozinha, chorando. Bruno foi paciente. Ele me segurou quando eu precisei. Me deu espaço quando eu pedi. E quando, 3 meses depois do funeral, eu disse que queria nos separar, ele apenas assentiu. Eu já sabia. Sabia? Sua mãe me disse, antes de morrer. Ela me chamou, conversou comigo. Disse que a gente era bom um pro outro, mas não era certo. E ela estava certa. E você não ficou bravo? Não, porque eu também sentia. A gente se acomodou, virou hábito, mas não era amor. Nos separamos em paz. Ele ficou com o apartamento. Eu voltei para a casa da minha mãe, a casa que ela tanto amou, a casa onde ela tinha me criado, a casa onde eu ia recomeçar. 6 meses depois, voltei a trabalhar, mas pedi transferência. Fui trabalhar numa escola perto da casa. Queria ficar perto do bairro, perto das pessoas que conheceram ela. Comecei a fazer as marmitas, do mesmo jeito que ela fazia, com as mesmas receitas. Os mesmos clientes voltaram. A marmita da Lorena é boa, igual a da Dona Célia. E eu sorria, porque era verdade. Eu tinha aprendido com a melhor. 1 ano depois da morte dela, voltei no cemitério. Levei flores. Sentei ali, no chão, conversando com ela como se ela estivesse viva. Oi, mãe. Faz 1 ano. 1 ano que parece um dia e uma eternidade ao mesmo tempo. O vento balançou as folhas. Eu tô bem. Eu me separei do Bruno, como a senhora previu. Voltei para sua casa. Tô fazendo suas marmitas. Tô vivendo a vida que a senhora viveu. E entendendo tanta coisa. Limpei uma lágrima. Entendi por que a senhora era forte demais. Porque não tinha escolha. Entendi por que escondia a dor. Porque tinha medo de ser peso. Entendi por que demorou para se abrir comigo. Porque vulnerabilidade dói. Coloquei as flores no vaso. Mas eu também aprendi com a senhora que não precisa ser forte o tempo todo. Que tá tudo bem pedir ajuda. Que tá tudo bem ser fraca. E que amor, amor de verdade, não vem em palavras. Vem em atos, em presença, em cuidado. Fiquei ali até o sol começar a se pôr. Obrigada, mãe, por tudo. Por ter sido você, imperfeita, teimosa, forte, frágil. Por ter me ensinado a viver, mesmo sem querer, mesmo sem perceber. Levantei, beijei a lápide. Até um dia, quando a gente se encontrar de novo. E aí eu vou te abraçar. E não vou mais soltar. Saí do cemitério com o coração menos pesado. Porque eu tinha entendido. Ela não tinha ido embora. Ela estava em mim. Em cada gesto, em cada escolha, em cada respiração. Minha mãe tinha morrido. Mas ela continuava viva. Em mim. Para sempre. Se você chegou até o final dessa história, obrigada. De coração. Sei que não foi fácil. Mas essas histórias precisam ser contadas, porque elas nos lembram que o tempo com quem a gente ama é limitado. E
e que a gente precisa aproveitar. Se inscreve no canal, fica com a gente continua aqui, compartilhando histórias reais, dores reais, mas também esperança real. Até a próxima.